CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, bom dia para você que está aí do outro lado do rádio. Eu sou Erivaldo Laurindo e estamos chegando com a edição deste sábado do programa CBN Universidade. Bom dia, Edson Tavares. Bom dia, Erivaldo. Bom dia, Campina Grande e região. A gente traz as principais informações da Universidade Estadual da Paraíba, importante instituição para a formação de profissionais, produção científica e desenvolvimento no nosso estado. O CBN Universidade é fruto de uma parceria da Rádio CBN Campina Grande com a UEPB, através da Coordenadoria de Comunicação Institucional. É um programa feito por servidores e estagiários do setor, servindo também de prática e aperfeiçoamento para os alunos do curso de jornalismo. E você vai ver no programa de hoje. O EPB realiza a primeira Semana da Pessoa com Deficiência, com debates sobre inclusão na universidade. Na entrevista deste sábado, a gente conversa sobre os desafios no ensino de matemática com a professora Cátia de Medeiros. O programa de pós-graduação em Química da UEPB oferece bolsa de pós-doutorado no valor de R$5.000 por mês. E ainda, jornalista da UEPB é premiada na Expocom por vídeo documentário. Fica sintonizado aqui com a gente que o CBN Universidade já começou. Apresentação: Edson Tavares e Erivaldo Laurindo. Iniciamos o CBN Universidade deste sábado com oportunidade para doutores em Química. É que o programa de pós-graduação em Química da Universidade Estadual da Paraíba abriu uma vaga para bolsista de pós-doutorado. A bolsa a ser recebida é no valor de R$5.200 por mês. Os interessados precisam ter concluído o doutorado nos últimos 5 anos na área de Química em uma instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, cujo programa de pós-graduação seja regulamentado pela CAPES. A concessão da bolsa faz parte do Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação Pós-Doutorado Estratégico, que busca apoiar os programas de pós recentes ou que estão em processo de consolidação. O candidato precisa apresentar um projeto de pesquisa e plano de trabalho que integra o ensino e a pesquisa para atuar na pós-graduação de Química da UEPB durante 24 meses. A jornada é de 40 horas semanais de forma presencial. As inscrições devem ser realizadas através do envio de e-mail contendo os documentos pessoais, currículos do candidato e o plano de trabalho e de pesquisa para o endereço eletrônico ppgq@setor.uepb.edu.br. O período de inscrições termina no dia 29 de setembro. Todas as informações e o edital completo estão disponíveis na página do PPGQ no site da UEPB. Agora a gente se liga na participação de Luciano Nascimento aqui no nosso programa. Vamos ouvir. Direito e Cidadania, com Luciano Nascimento. Muito bem, ouvintes. Todos nós sabemos, porque todos nós assistimos ao vivo pela televisão, aquele espetáculo dantesco do dia 8 de janeiro de 2023. Uma iniciativa de centenas e centenas de pessoas que desciam de centenas de ônibus para invadir Brasília, a esplanada dos ministérios e simplesmente danificar, invadir, ocupar as sedes dos 3 poderes, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Muito bem, esse episódio que ficou noticiado pelos meios de comunicação social como uma iniciativa ou uma tentativa de golpe à democracia brasileira, com o apoio e as investigações assim explicam e demonstram, e a fase do processo irá chegar até aí, os financiadores daquele ato de 8 de janeiro são dezenas e dezenas de empreendedores, de empresários, personagens do agronegócio, do mundo do show business, das celebridades do mundo da música, do cinema e de outras artes
na realidade brasileira. Mas o Supremo Tribunal Federal iniciou um julgamento depois de inquérito, depois de um oferecimento de denúncia, depois de instauração de um processo, iniciou o julgamento daqueles que executaram a ação. O que um autor alemão chamado Klaus Hoxin construiu como teoria do domínio do fato. Existem os autores mediatos e os autores imediatos. Autores mediatos, aqueles que pensam a conduta, pensam a ação, o comportamento. Autores imediatos, aqueles que executam as ações, protagonizam os comportamentos e as condutas de natureza delituosa, de natureza da ilicitude, da ilegalidade jurídica, digamos assim. E o Supremo Tribunal Federal inicia esse julgamento e já houve 4 condenações. Mas, ouvintes do CBN Universidade, com o máximo respeito ao Supremo Tribunal Federal, mas o que nós estamos assistindo é um show de horrores de ambos os lados, por parte do STF e por parte dos advogados que lá estão realizando a defesa dos réus. Quer dizer, defesas? Qual defesa jurídica? Qual defesa técnica? Qual o exercício da ampla defesa? Ora, na nossa observação, o julgamento deveria dar-se à luz da Constituição do Estado e, sem dúvida alguma, da legislação infraconstitucional do Código de Processo Penal, da parte especial do Código Penal brasileiro, afinal de contas, as tipificações, ou seja, as condutas imputadas como crime ou delito, estão lá na parte especial do Código Penal brasileiro, ou seja, conduta delituosa contra o Estado democrático de direito e a democracia brasileira. Muito bem, mas o que é esse show de horrores que nos referimos? Ora, para quem está acompanhando a TV Justiça, é inequívoco observar, por exemplo, no campo dos debates entre os ministros da Corte, no plenário da Casa, litígios de natureza pessoal entre eles, como, por exemplo, o ocorrido entre Alexandre de Moraes e André Mendonça. Esses litígios entre os ministros colocam numa exacerbada exposição o próprio tribunal por via da TV Justiça em tempo real dentro da casa de todos os cidadãos e cidadãs brasileiras. Temos assistido, por sua vez, às condenações em penas máximas. Ora, trata-se em sua maioria de réus, hoje réus, que não têm antecedentes criminais, muitos deles. Por exemplo, o senhor Aécio, o primeiro condenado. E, portanto, a dosimetria da pena deveria ser construída à luz do artigo 59 da parte geral do Código Penal brasileiro, levando em consideração bons antecedentes, residência, trabalho, etc., para, portanto, se fixar a pena. E quando esses requisitos do artigo 59 são cumpridos, o juiz, na dosimetria da pena, deve ir em direção à pena mínima e não à pena máxima. Mas nós temos assistido condenações com pena máxima de 17 anos. Nós temos assistido, por sua vez, ministros totalmente despreparados para a judicatura. Ministros que não fazem ideia sobre o que é o Estado juiz, o qual ele é o representante no modelo da democracia representativa brasileira ou do Estado democrático de direito. Há um princípio reitor que direciona os trabalhos judicantes do ministro, assim como do juiz Acó, numa vara aqui no Fórum Afonso Campos, por exemplo, no juízo monocrático, que é o princípio da imparcialidade. O juiz tem que ser o Estado juiz, o imparcial. Juiz é sujeito da relação processual e não parte na relação processual. Isso por um lado. Por outro, os advogados têm protagonizado espetáculos dantescos. Um verdadeiro show de horrores. Defensores, advogados sem nenhuma capacidade técnica para o exercício da defesa, para o exercício da ampla defesa que todo e qualquer réu tem. É um direito constitucional. Não importa quem praticou o delito, o que importa é que a ação delituosa ela tem que ser tratada à luz da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal. Advogados, como uma determinada advogada que vai fazer a sustentação oral e chora. Advogada que chora no plenário da Corte Constitucional. Não. Advogados que na sustentação oral citam que a obra máxima de Maquiavel foi O Pequeno Príncipe. Não!
é um espetáculo dantesco. A obra de Maquiavel é O Príncipe e não O Pequeno Príncipe. Advogados que sustentam que Pôncio Pilatos se chamava Afonso Pilatos. Não, isso não é o exercício constitucional da defesa técnica em um tribunal, mas ainda na Suprema Corte, na Corte Constitucional. É dever da Corte, à luz de defesas como essa, que não são defesas técnicas, destituir os advogados do seu ponto ou do seu posto de defesa e convocar a Defensoria Pública da União ou nomear advogados ad hoc para uma defesa técnica. Essa categoria de defesa que temos assistido é uma defesa prejudicial ao réu, deficitária, traz um prejuízo para o réu. O próprio Supremo Tribunal Federal tem a súmula 523, 523, que diz que, à luz de defesas deficitárias, o julgamento não pode chegar a uma decisão judicial, principalmente de condenação, exatamente por um prejuízo do réu, uma defesa deficitária. A Corte deveria suspender o julgamento até a Defensoria Pública da União assumir as defesas ou o próprio tribunal nomear advogados ad hoc. O que nós estamos assistindo no Supremo Tribunal Federal é um show de horrores por parte do próprio tribunal e da advocacia. Mas isso tem origem. Isso tem origem nos cursos jurídicos no Brasil, no sucateamento dos cursos jurídicos no Brasil, na proliferação dos cursos jurídicos no Brasil de faculdade de esquina ou de fundo de quintal que fazem nascer esses personagens do direito. O que estamos assistindo no Supremo Tribunal Federal é simplesmente um show de horrores do direito. Obrigado, Luciano, e até a próxima oportunidade. Agora vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Na volta, a gente traz a iniciativa de extensão do Campus 1 da UEPB, que garante serviços voltados para a saúde e bem-estar da população de Campina Grande. A gente vai e mais volta rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade e vamos falar sobre a primeira semana da pessoa com deficiência da UEPB. O evento foi realizado entre os dias 18 e 22 deste mês, com uma vasta programação, incluindo palestras, oficinas e mesas redondas. A repórter Ana Luísa Farias acompanhou a abertura do evento da universidade, que contou com a atuação do NAI, Núcleo de Acessibilidade e Inclusão. Confere aí na reportagem. Conhecer a história de Eliabe, estudante de 24 anos da Universidade Estadual da Paraíba, é ver os passos que marcam a caminhada da educação inclusiva na instituição. Na semana que celebra o Dia da Luta da Pessoa com Deficiência, trazemos o exemplo de Eliabe, estudante de Letras Espanhol, deficiente visual que é acompanhado pelo Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da UEPB. Quando eu entrei aqui, eu já sabia mais ou menos quem procurar e onde mais ou menos eu poderia encontrar essas pessoas. Eliabe, e como é que funciona o apoio do NAI? Como é que ele te auxilia na tua rotina universitária? Olha, basicamente em tudo que compreende a minha deficiência, né? Eu sempre costumo falar que ser uma pessoa com deficiência não é só uma questão limitante, é uma questão de identidade e, de certa forma, uma questão de orgulho. E quanto a isso, eu tenho todo o suporte aqui. Há algumas aulas de reforço de disciplinas que, na prática, dentro de sala de aula, não são totalmente viáveis, né, fazer. A ajuda com material em braille, principalmente esse material que tem me ajudado muito. E às vezes como um lugar que eu venho mesmo para ficar por aqui para ter realmente esse tipo de conversa, né, mais franca com os professores daqui que são muito capacitados, professores muito bons, que me ajudam em outras questões que não precisam ser necessariamente concretas, né, questões mais de instrução mesmo, de como proceder em certos momentos. Eliabe tem o auxílio de um tutor, através do Programa Institucional de Tutoria Especial da UEPB. Eles são basicamente os nossos olhos. E às vezes um auxílio que até chega a ser um pouco maior do que os olhos, né? Às vezes a gente lê conteúdo junto e tenta entender ele de uma forma mais conjunta, né? Uma forma mais cooperativa. Então esse tutor está sempre presente para ajudar a gente naquilo que a gente precisar ou naquilo que a gente realmente não consegue fazer completamente sozinho. O Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, conhecido como NAI, tem como finalidade promover inclusão e acessibilidade de alunos e professores da instituição, como explica o coordenador Alindenberg Araújo.
Lá nós oferecemos, por exemplo, para a pessoa com deficiência visual, transcrição de materiais em braille, digitalização e conversão desses materiais também em áudio, que alguns preferem áudio. Nós temos também a assistência, por exemplo, a gente faz a comunicação, a intermédio com outros setores, para a questão da inclusão no geral e da acessibilidade. O NAI atende alunos tanto da graduação quanto da pós com diversos tipos de deficiência, seja visual, motora e até estudantes no espectro autista. Ele funciona na sala 335, no 3º andar da Central de Integração Acadêmica, e possui uma biblioteca de materiais em braille, assim como impressora que imprime na escrita para deficientes visuais. No dia 21 de setembro é celebrado o Dia da Luta da Pessoa com Deficiência. Por isso, o NAI preparou uma série de atividades presenciais na UEPB. Com oficinas de Libras e Braille, palestras e rodas de conversa para estudantes das licenciaturas e professores da educação básica, a programação tem como objetivo a inclusão das pessoas com deficiência. A abertura do evento abordou a inclusão da pessoa com deficiência no ensino superior. A professora Denise Queiroz participou deste momento. É um sentimento duplo e misto de alegria. Alegria porque é muito importante quando a universidade coloca em pauta o tema da deficiência. As pessoas com deficiência estão no ensino superior e às vezes são invisíveis, então é muito importante discutir essa temática, não apenas entre o segmento da pessoa com deficiência, mas junto à comunidade acadêmica como um todo. Esta é a Semana Nacional de Mobilização de Luta por Direitos das Pessoas com Deficiência, essas que também têm o direito de estudar na universidade, o direito de acesso, permanência, aprendizagem e participação no ensino superior. Então é importante que se criem políticas de inclusão e acessibilidade e que essas políticas sejam garantidas a esses estudantes. Acho que é nesse sentido que essa semana, sobretudo, foi pensada. Obrigado, Ana Luísa. E a gente fala agora sobre a Escolinha do DEF, que tem mais de 20 anos de serviços para a comunidade. Confere aí na reportagem de Joanderson Lucas. A Universidade Estadual da Paraíba tem desenvolvido projetos de extensão com o intuito de conscientizar jovens e adultos a cuidarem da saúde física e mental a partir da atividade física, oferecendo diversas modalidades esportivas. Um deles é a Escolinha do Departamento de Educação Física, que começou como um projeto de extensão e atualmente é um programa, envolvendo várias iniciativas da extensão, como, por exemplo, o projeto de musculação para crianças e o de jornalismo. São mais de 22 anos de atividades para a comunidade acadêmica e para moradores do entorno do campus em Bondocongó, como destaca a coordenadora do projeto, professora Anne Dantas. A gente oferece para a comunidade ao entorno da universidade, para os alunos e até para professores e filhos de professores, modalidades esportivas. Nós estamos atualmente oferecendo 8 modalidades esportivas. Dança, natação, hidroginástica, futsal, atletismo, para-atletismo, musculação e lutas. E atualmente nós atendemos por semestre em torno de 800 pessoas. A Escolinha do DEF funciona nos turnos manhã e tarde, com turmas que variam entre 25 e 40 alunos. Isabelle Simeão, de 17 anos, é estudante do ensino médio. Ela ingressou na Escolinha do DEF ainda antes do início da pandemia. A opção dela foi pela turma de dança e fazer parte do projeto tem mudado a rotina da adolescente. Eu escolhi a modalidade de dança porque desde sempre, desde a minha infância, eu sempre gostei de dançar. Além de eu sempre gostar, é um ótimo meio, né, de se exercitar. Trabalha muito com a mente, trabalha com os movimentos do corpo. E, além de tudo, com música, né? Música é tudo. Percebi muito a diferença no meu desenvolvimento escolar. Percebo diferença nos alongamentos antes da aula de dança, né? No meu cotidiano, meu humor mudou. Enfim, você tira um tempo da sua semana para se exercitar, para, querendo ou não, relaxar, né? Porque relaxa bastante. Você tirar um tempo para si mesma. E todas as modalidades esportivas são orientadas por extensionistas do projeto, que são os estudantes do curso de licenciatura ou bacharelado em educação física,
com a supervisão dos professores do departamento. Ian Dantas, que está no 4º período da licenciatura e é o responsável pela modalidade de dança, mas também desempenha outras atividades na escolinha. Atualmente eu ajudo no desenvolvimento do projeto, principalmente atuando como professor da modalidade de dança, junto com outros professores, mas fora isso, sempre que posso, ajudo bastante na divulgação, através do Instagram, @defescolinha, DEF Escolinha, convidando as pessoas. Já fui em escolas falar do projeto, já dei entrevista à televisão, falando do projeto, convidando as pessoas. Eu acredito que de uma maneira muito positiva, sabe? Porque a atividade física é importantíssima, é um dos pilares para uma vida saudável, um dos pilares para uma vida mais tranquila de se viver, mais fácil de se viver, mais divertida de se viver. A escolinha do DEF conta com estudantes voluntários e bolsistas, que recebem um auxílio financeiro da universidade. E durante o tempo de atuação, a escolinha do DEF tem mudado a realidade de muita gente. De acordo com a coordenadora Anne Dantas, alguns alunos se interessaram pela área. A gente percebeu ao longo desses 22 anos que a gente conseguiu também estimular as crianças que moravam ao entorno da Vila Chemoso, em torno da UEPB, que vinham participar do programa. Nós estimulamos também a essas pessoas a buscarem um futuro melhor. Por exemplo, várias crianças quiseram ser professores de educação física porque faziam parte do programa. E depois disso, essas crianças entraram na Faculdade de Educação Física e foram os professores bolsistas voluntários do mesmo programa onde antes elas eram alunas. As inscrições para as turmas da escolinha do DEF são abertas sempre no início de cada semestre letivo. João Anderson Lucas para o CBN Universidade. Obrigado, João Anderson. Vamos para mais um intervalo aqui no CBN Universidade. Na volta, tem entrevista com a professora Kátia de Medeiros, falando sobre ensino de matemática. É rapidinho, fica aqui sintonizado na 103.5, a rádio que toca notícia. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta nesta manhã de sábado. E atenção que o prazo para apresentação do relatório final e prestação de contas dos projetos de pesquisa desenvolvidos dentro do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da UEPB vai até o dia 30 deste mês, próximo sábado. Então tem uma semana para enviar os relatórios, não é isso, Erivaldo? Isso aí, verdade, Edson. Esse prazo é para os projetos da cota vigente 2022/2023 do PIBIC, PIBIT, PIBIC-em e PIBIC-AF. E ainda do Programa Institucional de Voluntários de Iniciação Científica, o PIVIC. O envio deve ser feito pelo orientador responsável pelo projeto de pesquisa através do preenchimento de formulário eletrônico no site da instituição, uepb.edu.br. Em caso de dúvidas, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa disponibiliza o telefone 3315 3362 via WhatsApp, atendendo de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã até as 5 horas da tarde. E a gente fala agora sobre ensino de matemática. A temática foi debatida recentemente em um evento científico realizado pelo Grupo de Pesquisa em Didática da Matemática da Universidade Estadual da Paraíba. No primeiro seminário internacional do grupo, o debate foi Ideias inovadoras para a didática da matemática na fase pós-pandemia de Covid-19. Para entender mais sobre o assunto, conversamos com a professora Kátia de Medeiros, líder do grupo de pesquisa. Professora, a senhora possui bastante experiência em sala de aula. O que mudou na abordagem de ensino de matemática de 20 anos atrás até os dias de hoje? Se observarmos os países desenvolvidos no primeiro mundo, vemos neste período de 20 anos para cá uma busca constante para melhorar o ensino e a aprendizagem de matemática, utilizando diversas metodologias e recursos. E os resultados nem sempre são tão bons. Mas há avanços. Se observarmos o Brasil, infelizmente, pouca coisa mudou, porque ainda vemos as aulas de matemática muito centradas em exercícios. E isso não é bom. Os exercícios são necessários para a memorização e fixação, mas a aula precisa ser mais rica, explorando outras tarefas, como a resolução de problemas,
a formulação de problemas, a formulação e a resolução de problemas, os jogos de fixação, de estratégia, os problemas matemáticos recreativos, a modelagem matemática, as investigações matemáticas e os projetos. Essas são consideradas metodologias ativas, metodologias nas quais os estudantes vão participar e não ficar apenas esperando que o professor diga tudo e eles apenas respondam. Não são novidade. Mesmo no Brasil, elas já são indicadas nos nossos documentos curriculares nacionais que orientam a formação de professores de matemática e as atividades nas escolas básicas há mais de 20 anos. E também é importante utilizar recursos, além do livro didático, como as tecnologias, as calculadoras básicas e científicas, o computador, a internet, os celulares, que estão a toda hora na mão dos estudantes e podem também ser um recurso didático interessante para eles e para o professor quando utilizam um aplicativo para aprender geometria e álgebra, por exemplo. Com a pandemia de Covid-19, tecnologias que não eram muito usadas anteriormente se tornaram indispensáveis. E os debates de aprendizagem em matemática tiveram um efeito semelhante no sentido de compreender melhor o tema após a pandemia? Realmente, a pandemia do Covid-19 nos mostrou o quanto as tecnologias são importantes em nosso mundo atualmente. Durante o período da pandemia, os professores em todo o mundo foram obrigados a aprender mais sobre a utilização dos recursos tecnológicos em suas aulas. E é bom lembrarmos que a qualidade do ensino de matemática no Brasil é muito ruim, tendo em vista, no caso da universidade, o alto índice de evasão dos licenciandos em matemática e, na escola básica, os indicadores muito negativos apontados em pesquisas sérias feitas nacionalmente e internacionalmente. Quando retornamos às salas de aulas, eu vejo que o que podemos ter de positivo foi apenas a aceleração do uso das tecnologias, que já devia estar acontecendo há muito tempo, pois elas estão aí disponíveis para nós, mas ainda estavam pouco utilizadas. Neste período pós-pandemia do Covid-19, percebo que estamos utilizando mais a internet para ensinar, não de modo totalmente remoto, que não é bom, pois precisamos também das interações presenciais. Com isso, ganhamos tempo, não gastamos mais dinheiro e melhoramos a qualidade de vida, tanto dos professores quanto dos estudantes que moram mais distantes. A professora poderia explicar para a gente qual é a relação dos aspectos cognitivos e afetivos na aprendizagem da matemática? É uma temática nova no mundo e mais ainda no Brasil. Daí é importante fazer uma pesquisa de doutorado sobre ela, pois é inovadora. Até pouco tempo, uma década mais ou menos, não tínhamos notícias de muitas pesquisas que envolvessem esses aspectos, porque ainda predominava aquela concepção cartesiana, isto é, baseada na ideia de que a razão e a emoção vivem em lugares diferentes do ser humano. A razão está no cérebro e a emoção está no coração. É preciso afastar as emoções para aprender matemática de modo racional. Exato. Esta ideia do filósofo e matemático francês René Descartes perdurou por séculos. Isso significa que, quando eu vou ensinar matemática e o estudante vai aprender, ele apenas precisa ser racional. Exato. Se ele não consegue agir dessa maneira, então ele não pode aprender matemática. Infelizmente, esta concepção afastou e afasta muitas pessoas da matemática. E o que observamos é que precisamos de razão e emoção para aprender qualquer conteúdo, e matemática também, pois muitos sentimentos e emoções estão envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, também da matemática. Quando estamos aprendendo sobre como resolver uma função exponencial, por exemplo, não temos apenas pensamentos racionais. Se esta aprendizagem estiver envolvendo apenas conteúdos matemáticos, sem nenhuma relação com o cotidiano ou com outra ciência, não será sentido do mesmo modo pelo estudante se tiver alguma relação com um problema real. Neste exemplo que temos a matemática pura, apenas com conteúdos matemáticos, pode ser muito satisfatório, prazeroso para um estudante que gosta de matemática. Outro exemplo, agora com um problema real, como por exemplo, juros no cartão de crédito, que fazem a dívida crescer exponencialmente, pode trazer outros sentimentos e emoções aos estudantes. Portanto, percebemos que os dois exemplos nos mostram diferentes tipos de problemas matemáticos que podem despertar sentimentos de satisfação e de susto. E não é só razão, é razão e emoção. São pequenos exemplos aí que eu trouxe só para ilustrar. E tem um livro muito interessante sobre isso, chamado O Erro de Descartes,
do neurocientista português Antônio Damasio. E é muito interessante a gente refletir sobre isso. Qual foi o erro de Descartes, né? Foi separar a razão e a emoção. Então, hoje nós não temos mais essa... Hoje, na pesquisa mais atual, mais inovadora, mas ainda é uma concepção forte que precisa ser confrontada e refletida. A respeito da formação de professores de matemática, como é a dinâmica de ensinar alguém a ensinar? Ensinar estes futuros professores a ensinarem a matemática é um grande desafio, com muitos obstáculos dentro e fora da universidade. Dentro da universidade, temos uma licenciatura em matemática que mais parece um bacharelado, ou seja, um curso que não está preocupado em sua organização, em formar professor, mas o matemático, que vai ensinar na universidade. Eu pertenço à área de educação matemática. Sou professora de educação matemática na UEPB, que trabalha com as metodologias ativas e vários recursos além do livro didático. Quando estou atuando nas disciplinas de minha área, fazendo pesquisa ou extensão, vejo que os professores que estou ajudando a formar estão aprendendo a ensinar com um papel de mediador, de organização das condições didáticas, isso é, as condições de ensino, e não apenas de transmissor do conhecimento. E também estão aprendendo a encorajar os estudantes a participarem das aulas de matemática, a falarem sobre matemática, a se sentirem respeitados ao fazerem estas coisas, a ver a matemática não apenas do ponto de vista das regras, procedimentos e formalismo, mas também verem a matemática se desenvolver historicamente, com formulação e resolução de problemas, a partir de problemas práticos do cotidiano, problemas que podem ter surgido em outras ciências, e problemas internos que se resolvem com a matemática pura. Verem que a matemática também pode contribuir para entender a realidade social e política, ajudando a exercer a cidadania ativa, crítica e reflexiva, isto é, que os levem a pensar sobre os problemas sociais e apresentarem possíveis soluções. Diferente do que acontece na maioria das aulas de matemática, no Brasil ainda, infelizmente, nas quais os estudantes apenas devem responder o que o professor espera. Na educação matemática, com essas metodologias ativas e atitudes, estamos também priorizando o aspecto formativo, não apenas ensinando conteúdos matemáticos, mas educando com e através da matemática. Desse modo, podemos formar professores que sejam participativos na sociedade e a matemática seja muito importante como um instrumento para ler a realidade. Como os pais e responsáveis de casa mesmo podem contribuir para ajudar no aprendizado de matemática de crianças e adolescentes? Os pais são muito importantes na educação escolar de seus filhos. No primeiro mundo, eles estão sempre presentes nas escolas, acompanhando tudo o que acontece na vida dos filhos, juntamente com os professores e a direção da escola. No Brasil, nem sempre isso é desse jeito, infelizmente. Então, a primeira coisa que eu sugiro é que o pai, ou a mãe, ou a pessoa que cuida de uma criança ou de um adolescente, sempre o apoie e não alimente o medo pela matemática. Nem sempre esses pais ou mães, ou responsáveis, gostam de matemática, mas é importante ter uma posição positiva sobre a matemática para eles, pois eles vão se sentir apoiados e encorajados também por eles, que são pessoas tão importantes na vida deles, né? Nesse sentido, podemos ter duas situações. Na primeira, o estudante não gosta de matemática e tem dificuldade de aprendizado, mas tem uma família que o apoia e estimula a aprender matemática, que ele acredita que ele é capaz, e isso vai ser muito importante para ele ou ela. No caso de ser ela, já é outro ponto importante a ser destacado, pois a presença de meninas na matemática melhorou nas últimas décadas, mas ainda está longe de ser satisfatória, por questões históricas do lugar da mulher na sociedade. A matemática sempre foi considerada uma ciência para homens, até poucas décadas atrás. Mas tem muitas mulheres que foram grandes matemáticas, ainda desconhecidas do grande público. Então, para as meninas, esse apoio ainda é mais importante. Na segunda situação, o estudante gosta de matemática, mas se a sua família não o apoiar, ele pode prosseguir no seu gosto e no seu interesse, mas será mais duro e desagradável. Se ele não for de personalidade forte, poderá se afastar da matemática. Se a família o apoiar, ele pode ir muito longe e ser um profissional destacado utilizando a matemática. Não apenas um professor de matemática ou um matemático, pois a matemática pode ser utilizada em muitas profissões que permitem uma posição social respeitada e na qual ele poderá contribuir para o desenvolvimento da sociedade e daqueles que o cercam. Obrigado, professora, pela entrevista. A produção foi do repórter Eduardo Matias.
Ainda sobre matemática, estão abertas as inscrições para a Olimpíada Paraibana de Matemática. A competição será realizada no dia 25 de novembro, com a aplicação das provas em várias cidades. Em Campina Grande, na capital, João Pessoa, em Patos, Monteiro, Araruna, Cajazeiras e Mamanguape. A etapa estadual da Olimpíada é para alunos do ensino fundamental 2 e médio, em várias categorias, montadas de acordo com a série do estudante. Os interessados têm até o dia 30 deste mês para se inscrever através do site da competição, o mat.ufpb.br/opm. Vamos fazer nossa última pausa nesta manhã de sábado, mas fica sintonizado aqui com a gente que no próximo bloco vamos falar sobre a 18ª edição do Comunicurtas, o Festival Audiovisual de Campina Grande, e ainda tem oportunidade de pós-graduação para professores. Voltamos rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o nosso programa na CBN Campina Grande, a rádio que toca notícia. E a informação agora é para professores da educação básica. O programa de pós-graduação em formação de professores da UEPB está com inscrições abertas para a formação de nova turma de mestrado para o período letivo 2024.1. Esse programa completa 13 anos no dia 29 deste mês. É o primeiro mestrado profissional implantado no país na área de educação. Essa iniciativa tem como objetivo primordial capacitar professores da educação básica para o seu exercício profissional, buscando aperfeiçoar ainda mais a prática docente, o processo de aprendizagem e de construção do conhecimento, além de intervenção destes professores nas escolas básicas pertencentes aos cenários local, regional e nacional. O PPGFP é voltado para pessoas com diploma de qualquer licenciatura. Os interessados têm até o dia 30 deste mês para fazer a inscrição, através de formulário online. O edital prevê 25 vagas distribuídas nas linhas de pesquisa, linguagens, culturas e formação docente e ciências, tecnologia e formação docente. Para se inscrever, além do formulário preenchido, o professor precisa encaminhar projeto de pesquisa e documentos pessoais. Os candidatos serão avaliados a partir de prova escrita e entrevista sobre o projeto de pesquisa. A previsão é que o resultado final seja publicado no dia 4 de dezembro deste ano. O edital completo você já sabe, é só acessar lá no site da UEPB. A jornalista recém-formada pelo curso da Universidade Estadual da Paraíba, Ana Carolina Diógenes Magalhães, foi premiada no Expocon Nacional. Ela conquistou o primeiro lugar na categoria Jornalismo Documentário Jornalístico e Grande Reportagem Vídeo e Televisão, com o documentário A Década em que Nada Mudou. O trabalho de conclusão de curso de Carol mostrou a experiência dos profissionais que atuaram na apuração do crime que ficou conhecido como a Barbárie de Queimadas. A agora jornalista e premiada Carol Diógenes enviou um áudio para nossa produção falando sobre essa conquista. O Expocon Nacional ele foi disputado entre todas as regiões do Brasil, então primeiro teve que passar pela etapa regional e eu ganhei, que foi aqui em Campina Grande, pude representar o Nordeste nacionalmente, o que foi maravilhoso para mim, principalmente para dar visibilidade também a Campina Grande, e é maravilhoso saber que o documentário está chegando a mais lugares, né? Que agora ele tem mais visibilidade, por causa que aqui na região é muito difícil você não ter sido afetado pela Barbárie de Queimadas. Então ele ser reconhecido em outros lugares do país é importante para que valide esse crime que foi tão absurdo, né? E também essa validação é uma oportunidade de mostrar para os paraibanos, para os alunos de jornalismo e produtores de conteúdo, a importância que o nosso estado tem também, a força que o nosso estado tem na produção de conteúdo. Então eu espero que esse prêmio também inspire outras pessoas a fazer produções, a gravar documentários, curtas-metragens e que seja investido principalmente no audiovisual feminino, por causa que a representatividade das mulheres ainda é muito pouca. Então eu espero que isso seja uma forma de abrir portas para que mais mulheres se sintam incentivadas a fazer esse tipo de material. O documentário, ele
pega uma perspectiva diferente do que já tinha sido divulgado em outros lugares, porque ele traz a perspectiva dos profissionais que atuaram no caso. Então você vai ver como os jornalistas, como os policiais, juízes, promotores, como várias pessoas se sentiram sobre o caso, ao invés de simplesmente detalhar o que foi que aconteceu no caso. Então é uma perspectiva totalmente nova sobre o caso, vendo o lado de quem normalmente não tem a opinião expressa. Ainda nesse mês de setembro, o documentário vai estar disponível no YouTube para que todas as pessoas possam assistir e que ele possa chegar em mais pessoas. E a gente muda de assunto para falar sobre a 18ª edição do Comunicurtas, o Festival Audiovisual de Campina Grande, que movimenta toda uma cadeia produtiva no audiovisual local e regional. O repórter Jorge Lucas Lira tem mais informações para a gente. O Festival Audiovisual Comunicurtas está completando 18 anos. Para comemorar essa data, batemos um papo com o professor e jornalista Hipólito Lucena, coordenador geral do evento. Ele vai falar um pouco da expectativa para o festival. Então, professor, qual será a temática do festival desse ano? Como está sendo trabalhada? Bom, esse ano o festival chega à sua maioridade absoluta, né, dos 18 anos de existência, e nós vamos trabalhar como temática a questão do cinema em Super 8. Ou seja, revisitar o Super 8 como forma de tentar entender a dinâmica da produção visual contemporânea, produzida inclusive a partir dos celulares, né, dos dispositivos móveis. E isso a gente partiu da premissa de que na década de 60, mas especialmente na década de 70, 80 e 90, as décadas de 70, 80 e 90 aqui no Brasil, a gente teve uma incidência muito grande das produções de Super 8, que eram as produções experimentais, mas que também foram feitos grandes trabalhos audiovisuais, né? E aí volta para a máxima da ideia usada muito pelo Glauber Rocha, o pessoal do Cinema Novo, que era uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Então essa câmera que hoje está no celular se assemelha muito em termos de estética, né, às câmeras de Super 8, que eram as câmeras portáteis que eram possível fazer uma produção independente e rápida. Então, assim, a gente, trazendo como tema isso aí, a gente tentar revisitar o passado nas produções do Super 8 para entender as produções contemporâneas a partir dos celulares. Então, buscar uma discussão em torno disso para ver para onde é que a gente caminha. O que podemos esperar para a 18ª edição? Quais as novidades? Bem, a gente teve aqui a Alianda Campina Grande, que deu um impulso grande para o próprio festival, é a conquista do selo de Cidade Criativa da Unesco em Artes Midiáticas. Então, esse trabalho, essa parceria com a Unesco também de reconhecimento e manutenção desse selo aqui em Campina Grande fez com que a presença do festival, o conhecimento do festival, a existência dele chegasse a diversos locais do mundo. Então, nós temos recebido um número muito grande de produções no mundo inteiro. E, consequentemente, em todo o Brasil, em todas as unidades da Federação do Brasil, todos os estados, a gente tem recebido material, inscrições de filmes, assim como boa parte de todas as regiões aqui da Paraíba. E isso nos traz mais responsabilidade e para entender a importância do contexto do Comunicurtas nesse momento aí que estamos vivendo e particularmente muito favorável ao audiovisual a partir do fomento com a Lei Paulo Gustavo, consequentemente com as leis Aldir Blanc, que estão vendo aí que é uma produção enorme. Os festivais eles passam por uma outra dinâmica. Se esse ano a gente está tendo já, o ano passado nós tivemos em torno de 1.500 inscrições de filmes, muito impulsionado pelo Aldir Blanc, eu imagino que para o próximo ano a gente vai ter uma enxurrada assim, em perspectiva muito grande, porque todo mundo está recebendo recursos para produzir seus filmes. Então os festivais terão essa grande importância de ser a janela de exibição e de fruição dessas produções. E todo ano o evento conta com participação de voluntários. Fala um pouco sobre como essa força é importante para a realização do Comunicurtas. Bom, o Festival Comunicurtas é um festival que ele nasceu de uma ideia, de um movimento, de uma ação de estudantes. Então, e isso ele se mantém até hoje, é uma característica de ser um festival pedagógico que recebe esses estudantes todos para fazer o festival junto conosco. Então, esse ano nós temos uma expectativa, vamos abrir o edital agora para selecionar os que vão trabalhar no festival. E a gente vai ter algo em torno de 100 e 150 pessoas, alunos, né, interessados em fazer o festival junto conosco. Então, o festival é muito dinâmico, muito grande, são 11 mostras competitivas, tem shows, tem os webinários, os debates, as oficinas, então a parte pedagógica, a parte reflexiva ali junto para que a gente tenha. Então, um festival pujante,
mais coletiva e muito plural. Já que estamos aqui, aproveito o espaço para convidar a sociedade campinense e paraibana para participar do Comunicursos do EPB. O festival, como eu falei anteriormente, são 11 mostras, ele é dinâmico, tem muitas atividades, projeção mapeada, ao ar livre, projeções e sessões de cinema na Teatro Municipal, no Cine Teatro São José, debates na Central Acadêmica Paulo Freire, no curso de Arte Mídia da UFCG. Então a gente tem um envolvimento muito grande dos alunos da UFCG também. E essa programação, tudo que a gente faz, tem as sessões de acessibilidade, garantindo acessibilidade nas sessões temáticas especiais, a sessão que a gente dedica para a maturidade, né, que é a sessão Felicidade. Então, tem muita coisa e toda a nossa programação é gratuita. Obrigado, professor, pela oportunidade de entrevista. Estamos falando aqui com o professor Hipólito Lucena sobre o Comunicurtas. Eu sou o Jorge Lucas Lira para o CBN Universidade. Obrigado, Jorge. E você, ouvinte do CBN Universidade, que ainda não foi prestigiar a exposição sobre os 50 anos do Movimento Armorial no Museu de Arte Popular da Paraíba. Cuide que são as últimas semanas que o acervo está disponível para visitação. Vai até o dia 8 de outubro. O MAP funciona de terça a domingo e é aberto ao público. Para ter acesso, só precisa reservar o ingresso agendando o horário da visita no site simpla.com.br. Vale a pena prestigiar. O CBN Universidade vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. É verdade, está na hora de ir, mas sábado que vem estaremos de volta a partir das 9 horas da manhã aqui na CBN Campina Grande. O CBN Universidade teve a apresentação de Erivaldo Laurindo e Edson Tavares. Produção de Eduardo Matias, reportagem de Jorge Lucas Lira, Joanderson Lucas e Ana Luísa Farias. Edição de Isis Coelho, já a edição técnica de Apolo Ricarte. Direção-geral de Hipólito Lucena. Tenha um ótimo final de semana. Esperamos por você no próximo sábado. Tchau, tchau. Tchau. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.